defesa forte, a história do Dedé continua, hein? Por incrível que pareça, a informação de que haveria um acordo entre as partes na mesa de negociação do Arrascaeta parece que não está valendo. Nos bastidores, os investidores, empresários percebam que o Dedé estrategicamente está lá na pré-temporada do Cruzeiro, cumprindo o seu papel, sendo profissional, se preparando com o time que ele é contratado, que ele é funcionário, mas não aparece, não fala, mas parece que o negócio está rendendo nos bastidores. Estão tentando ainda o Dedé. O Sonda quer vender. O Sonda quer recuperar o investimento. O que está claro dessa história, por exemplo, tocar no ponto do Cruzeiro. O Arrascaeta, vou falar alguma coisa que talvez eu volte no tempo um pouco, porque não estava aqui semana passada. Sim. O Arrascaeta errou em não se representar. Claro. É muito parecido com o caso do Scarpa no ano passado, que eu batia muito forte, dizendo que o pecado não era o Scarpa sair do Fluminense. O Fluminense não pagava. O pecado era o cara não chegar para falar assim, ó, eu voltei aqui, mas eu não vou ficar trabalhando aqui. Desculpa, não vou. O Arrascaeta tinha que ter se apresentado. Isso à parte. O Cruzeiro, a lição desse episódio, isso é consenso no Cruzeiro, o Cruzeiro tem que melhorar a relação dele com agentes e investidores. Em 2015, a FIFA proibiu a participação de terceiros. Era evidente que não ia mudar, porque o investidor quer ganhar dinheiro com o jogador e o clube precisa do dinheiro do investidor. Então, 4 anos depois da proibição, a gente continua dizendo que o Cruzeiro tem 20% do Dedé e tinha 25% do Arrascaeta, e o Flamengo foi lá comprar 75% do Arrascaeta. Porque outros 25% continuam com os investidores. Então o Cruzeiro precisa ter mais independência em relação aos investidores. O pecado do Cruzeiro é esse. Se o Cruzeiro tem 20% do Dedé e o Sonda tem 80%, e o Sonda quer recuperar o dinheiro de um jogador de 30 anos, o Sonda vai querer vender. E aí o Flamengo vai dizer, o Flamengo sentou na mesa para comprar 75% do Arrascaeta. O Cruzeiro tem 25%. O Marcos Braz foi extremamente habilidoso para conversar com o Itair Machado, para negociar o Arrascaeta. Ele dizia, olha aqui, ó, o negócio já estava acontecendo lá atrás, estamos negociando, calma que nós vamos resolver tudo. Resolveu. Agora, quem tem a porcentagem maior do Dedé não é o Cruzeiro. Então, se o Flamengo quiser comprar e quiser bater forte, ele vai no Sonda, o Sonda vai dizer quero vender, o Cruzeiro vai dizer não quero vender, o Cruzeiro vai dizer não quero vender, e aí vai ficar um embate até que se resolva. E a pressão tá grande para PVC. Agora eu fico me colocando no lugar do Dedé. Vejam que situação, minha gente. Ele recebeu uma proposta profissional e financeira muito boa. Um contrato, se não estou enganado, de 3 anos, R$1 milhão por mês, mais do que ele recebe no Cruzeiro, que em torno de R$750 mil. É algo chato falar de salário, mas temos aqui que trazer detalhes. Ele tem uma gratidão enorme pelo Cruzeiro, porque Dedé foi para o Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro 13 e 14, um dos principais zagueiros do Brasil, mas ficou praticamente 3 anos à margem por causa de lesões. E o Cruzeiro investiu nele, acreditou nele, e Dedé se recuperou e em 2018 voltou a ser o monstro Dedé que a gente conhece. Então é uma situação muito difícil, porque tem toda uma torcida que é apaixonada e o idolatra, que é a torcida do Cruzeiro, que o Dedé adora, que o Dedé tem gratidão, respeito pelo clube, que é enorme, que é o Cruzeiro, só que ele está tentado a jogar no Flamengo. É uma situação complicada, né? E é um detalhe, quem disser que ele não está afim, porque quem pode encerrar essa conversa agora é o próprio jogador. Pois é. Se ele disser, olha, para as partes envolvidas, né, que detêm os direitos econômicos, esquece essa parada, eu quero defender o Cruzeiro, acaba a conversa. Porque também o Flamengo, vamos entender como é que funciona o mercado. O Flamengo não vai atrás de contratar um jogador se esse jogador já não tiver dado o sinal verde para falar, não, eu topo sair daqui para jogar aí. Há 2 semanas, o valor do salário era R$750 mil, já pulou para R$1 milhão. R$1 milhão. Daqui a uma semana, pula para R$1,1 milhão. Meu Deus. Então, continua a sedução. Tá errado? O Flamengo não. O Flamengo está na parte dele, fazendo o papel dele, tentando seduzir o jogador para jogar na Gávea. A questão toda é a seguinte, como o PVC falou aí, direitos econômicos, o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro fica com 20% da tal da vitrine.
Por quê? Quase 52% pertencem ao grupo Sonda, que é o DIS. Aí as outras partes, 6,5% a um grupo chamado GT Esportes. E tem duas pessoas físicas aqui que detêm 30,5% e uma outra 11,09%. Ou seja, anterior à lei que não permitia que pessoas físicas tivessem direitos econômicos dos jogadores. É, né? Anterior à lei, só parênteses. Anterior à lei. Anterior à lei. Só que o Arrascaeta é posterior à lei e o Flamengo comprou 75%. Não, sim, mas as outras... Aí você mantém 25% do Danúbio, do defensor. Porque aí é clube, aí claro. Aí é o clube do agente, claro. Mas continua fatiado, Sim, a pizza continua. Continua, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se o Cruzeiro não liberar os direitos federativos, por não aceitar os valores dos direitos econômicos, não sai negócio. Por exemplo, vocês sabem de quanto é a multa do Dedé? São 330 milhões de reais. Faça essa conta em euro, eu nem sei, tanto dinheiro 330 milhões de reais? 330 milhões de reais. Um minutinho, por gentileza. Divide aí por 4,3. Tem aqui o meu conversor automático aqui, atômico, porque que faz é o seguinte, tudo aqui. Peraí. Foram oferecidos 10 milhões de euros. 330 milhões de reais, é isso, Quesada? 330 milhões de reais o valor da multa rescisória para o mercado brasileiro aí. Tá. Quanto vai dar essa parada aí? Você divide por 4,3, 4,4 e tal, que é o valor do... 77 milhões e 504 mil euros. Então, quer dizer, quem que vai pagar uma grana dessa? Não vai, tem que ter acordo. Agora, o Cruzeiro também tem que entender o seguinte, se o jogador, de repente, não quer mais ficar e vai entrar uma grana, 20% de 10 milhões dá quanto? Dá 2 milhões de euros. Eu também não sei se 2 milhões de euros seria uma grana razoável para você sair no mercado e contratar alguém. Quem que você contrata de nível, do mesmo nível do Dedé por 2 milhões de euros? Então. O maior diferencial disso aí é o que o João já trouxe, que vocês estão debatendo aqui, que é a cereja do bolo. O Dedé vai ter um salto salarial muito grande. E os empresários querem resgatar. E o Cruzeiro não tem essa bala para manter o Dedé lá. Por isso é que o Dedé está fora do foco. O Flamengo insiste, o tal acordo de cavalheiros, até certo ponto, é apenas num aperto de mão, mas o que vale mesmo é a grana no bolso, é a grana que o investidor vai receber. E o peso maior é o Dedé querer dar um salto grande na vida dele, financeira, orçamentária, porque exatamente voltar para o Rio de Janeiro, jogar no Flamengo, projeto Seleção Brasileira e, consequentemente, de 3 anos, que é o período que ele pode chegar até com... Está com 31, com 34 anos na Copa do Mundo. Ou seja, imagina ele titular do Flamengo, titular da Seleção Brasileira com 34 anos. Olha a supervalorização que vai ter no jogador. O Dedé, inclusive, assim, se você for considerar aquilo que a gente estava falando agora há pouco, acho que o Flamengo tem todo o direito de ser agressivo no mercado e elevar. Eu posso discutir se o Gabriel ou se o fulano tem que ganhar 1.200.000 reais. Por esse valor, você está chegando num patamar de salário que se aproxima de clube intermediário da Europa. Então você pode discutir se o jogador que está recebendo esse salário, se não tem uma hipótese diferente de trazer um jogador da Europa. Por esse valor eu contrato o Griezmann. Para fazer a reposição? Não contrato. Não contrato. Mas talvez eu descubra um jogador na Europa que vale esse... De todos esses... Inclusive de Arrascaeta, que é uma extraordinária contratação, inclusive Gabriel, que é uma excelente contratação, de todos esses, o que tem nível internacional é o Dedé. O que tem nível indiscutível é o Dedé. Que você mas, contrata Paulo, com 31 anos é difícil para a Europa. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Já o Gabriel, ele já está na Europa. Tudo bem. E o Arrascaeta com 24, talvez seja um processo mais lento. Eu também acho que não tem espaço para o Arrascaeta, mas ele tem mais espaço do que o Dedé. O que eu estou dizendo é só o seguinte. Muito mais. O que eu estou dizendo é só o seguinte. De todos esses, o que se não tivesse tido a lesão, jogaria hoje em alto nível na Europa, é o Dedé. É o Dedé. O Dedé é o cara. Não estou discutindo. Quanto vale o salário do fulano? Quanto o cara paga. Ninguém vai discutir se o cara merece ou não merece receber. Está sendo pago para ele, é o que ele merece. Agora, de todos, o jogador indiscutível da posição, eu acho um pouquinho diferente do Savoia, que você melhora a defesa contratando e você melhora a defesa também com posicionamento. É possível que a defesa do Flamengo seja melhor do que a do ano passado,
com o Rodrigo Caio Melhora muito. e com o Léo Duarte. Léo Duarte. É possível que você solucione a defesa do Flamengo só com isso aqui. Mas se você colocar o Dedé, você fala, Desculpa, é indiscutível. Ainda tem o Diego Alves que está voltando a ser titular absoluto. Pois é. Muito bem, olha aqui. O Marcelo Cruzeirense tá dizendo aqui, mas que coisa chata, vocês querem o Dedé no Flamengo a qualquer custo. Nós não queremos nada. Para nós aqui, o Dedé no Cruzeiro ou o Dedé no Flamengo é a mesma coisa. Nós vamos transmitir jogos do Cruzeiro, jogos do Flamengo, na Libertadores da América, com o Dedé, ainda bem, vestindo a camisa azul ou vestindo a camisa rubro-negra. Mas né, não somos nós que queremos. Tem muita gente querendo o Dedé no Flamengo. O jogador inclusive gente também ligada. quer. O jogador quer. Também quer. O Dedé é tão indiscutível que o Cruzeiro disse que o Dedé é inegociável. É verdade. O Cruzeiro não falou isso do Dedé Arrascaeta. Não falou. O Dedé realmente é um jogador acima da média. Meus amigos, mesa tática preparada, agora é hora de show de tática.